Queremos te consagrar tudo neste lugar. Apesar de nós estarmos, Senhor, numa salinha, num estúdio, mas não deixa de ser um lugar onde 2 ou 3 estão reunidos e a tua presença aqui também está. Queremos poder te agradecer através desse podcast, que tudo venha a ser para a glória do teu nome. Amém. Boa noite, cheirosa! Boa noite, cheiroso! Estamos começando aqui no Papo no Altar com o quadro Ela no Microfone. Estou aqui com a minha grandíssima amiga Jadna como nossa convidada principal, com a motivação que eu senti nela para mim conduzir isso. Foi em ti que eu encontrei essa disposição, esse incentivo. Nós vamos conversando com o tempo, mas foi em ti. Eu vou te falar onde que foi. E nós estamos aí, com ela no microfone. Queremos poder transmitir através da nossa conversação um pouco do que é Deus em nossas vidas, um pouco do que Deus tem feito e o que é viver tendo esse Deus dentro das nossas vidas. A Jadna é compositora, a Jadna é escritora, a Jadna é cantora, a Jadna ministra a palavra do Senhor e, além de tudo, a Jadna tem uma linha evangélica de roupa, né, Jadna? Amém. Boa noite, minha linda. Estou feliz por estar aqui. Deixa eu primeiro te cumprimentar a todos, porque é a estreia do seu programa, então eu me sinto honrada por esse motivo e também porque é a primeira vez que eu sou entrevistada. Meu Deus, é forte! Estou muito feliz, muito honrada mesmo, de coração. E você profetizou na minha vida, né? Escritora eu ainda não sou, mas eu recebo. Isso, mas você eu digo escritora a partir do momento que você escreve uma letra de uma música. Ah, sim. Você já é escritora, né, minha amiga? É. E você é escritora, porque a gente conhece os seus louvores. Amém. E são letras maravilhosas, tocantes ao nosso coração. Deus puro aí nas suas mensagens dos hinos. E a gente é escritora, é isso aí mesmo. Queira ou não, é uma história de vida, né? Uma Que história tem de cada vida, letra, isso né? aí. E eu digo que a gente é escritor porque nós estamos escrevendo uma vida. Com certeza. Né? Tem pessoas que leem nosso passado através do que a gente viveu. Sim. E às vezes tenta seguir os passos, tenta não seguir os passos do que a gente errou e do que a gente acertou, ele segue, Com né? certeza. E a gente está sendo sempre um escritor. Já estreia. E como foi a sua primeira vez de entrevista? É a minha primeira vez Com num certeza. quadro de podcast. É um sonho. É. É tão maravilhoso, porque eu sei desse chamado que Deus tem na minha vida de transmitir a mensagem dele. E eu achei muito interessante, através do podcast, fazer isso. Sim. Vamos lá. Como que eu conheci a Jadna? Faz tempo, né, Jadna? Eu ouvi falar de você, do seu nome, da sua família. Isso. E aqui no Brasil não faz muito tempo. Não, faz não. uns 5 anos, eu acho, uns pessoalmente, 4 anos. Nem né? uns 4 anos, isso mesmo. 4, 3, 4. Foi depois da pandemia, né? Foi, isso. A Jadna, uma vez Tu lembra aquela vez que eu ia comprar um uniforme nosso com você? Você ia costurar o nosso uniforme lá. Olha, verdade. Lembra? Foi dali que a gente se conheceu. Você já entrou em contato comigo? Isso. Sim. Enquanto morava lá ainda. Isso, Tá nós éramos certo. amigas lá no começo, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, te conheci por telefone. Sim. Naquela época, acho que Não era o Orkut tinha celular. ainda, né? Um dia eu vou no Brasil, um dia eu vou te ver. Tu já foi minha professora de música, já foi professora de música da minha filha. Olha, e nós temos uma história, né? Temos já, né? Tudo Nós bem? temos uma história. E eu digo assim, ó, o amigo mesmo, ele não é aquele do todo dia. Fulano, é aquele que na hora que você precisa, ele tá ali. Eu falo isso com uma colega minha, lá de Não Minas é? Gerais. Não é? Eu falo isso com uma amiga minha. Eu tenho contato com amigas minhas de quando eu estava no ensino médio e a gente ficou anos sem se falar, justamente pela distância, por eu ter morado lá fora, não ser a facilidade que hoje tem da comunicação, naquela época não tinha. E quando a gente voltou a se encontrar, através do Orkut, através do Facebook, porque a gente tá no tempo do Orkut ainda, não é que a gente é velha, é que a gente começou na mídia muito cedo. Principalmente quando nós temos a mente de Cristo, né? Quando nós ouvimos com o ouvido de Cristo, pensamos com a mente de Cristo. Isso mesmo. Então, as amizades, tudo aquilo que envolve a gente preserva, né? Isso. A gente preserva, a gente fica atento. E a gente não deixa passar entre os dedos. Escapar entre os não, dedos, a gente mesmo. toma para a vida toda. Eu vejo muito assim, Davi, sabe? Quando Davi, lá no seu auge, que era pro Davi explodir, lembrou, opa,
Eu fiz uma aliança com meu amigo Jonatas, então eu vou voltar lá, na minha aliança. Isso que é ser amigo. É Verdade. você estar lá em cima e lembrar, opa, eu tenho a minha amiga que está precisando de mim. Sim, Amigo verdade. é para aquilo que precisar, né? Uhum. Isso é tão lindo, né? Sabe ouvir, sabe se calar na hora que tem que se calar. Porque às vezes aquele nosso amigo apenas quer alguém, às vezes um ombro, só para debruçar e chorar. É. E aqui já começa a emoção Pronto. forte aqui. E eu aprendi isso com o passar dos anos. Aprendi a valorizar. Deus colocou no meu caminho uma amiga de longe, sabe? bom, né? É algo muito de Deus. Que bom. Então, preserve seus amigos, né? Eu acredito que é um tempo determinado para todas as coisas e é bíblico isso. Hoje eu estava pensando nisso. Meu Deus, será que chegou o meu tempo de falar um pouquinho de mim? Que eu já tenho feito, mas mais nos bastidores. E aqui não, vai ficar para sempre. Vai ficar registrado. Amém. Então, nas minhas palavras simples, né, no meu modo simples de ser, mas eu vejo uma oportunidade, uma porta que se abre para que eu possa levar Jesus ao coração de todos e dizer que é possível uma mudança de vida, sim. Muito bem. Maravilhoso. É bom, né? Você sempre foi evangélica, Jorge? Desde os 9 anos de idade. Sério? Tudo começou quando eu aceitei Jesus juntamente com a minha família, né? Meus pais, meus 2 irmãos. Tinha só 9 anos de idade. Uau, tem Faz uma tempo. jornada bem maior do que eu. Eu aceitei Jesus, eu já tinha 22 anos. E eu vejo quanto tempo eu perdi. Como eu devia ter conhecido Jesus antes. Pois é. E aí eu te falo, quanto tempo eu perdi também dentro da igreja, sem ter a verdadeira intimidade com o O mestre. encontro real, né? Tá entendendo? É a religiosidade, né? Tá entendendo? É, a religiosidade. forte. É forte. Você perdeu por não estar dentro da igreja. E eu perdi por estar, Dentro. mas não ter aquele acesso realmente, não ter aquela amizade Uhum. forte com o dono de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Exatamente. Aí Deus permite você passar por vales, desertos. Com que idade, mais ou menos, você já estava? Quando é que, tipo assim, eu vou louvar? Houve uma profecia? Olha, eu ou tenho como é que... história para contar. Então, Hein? nós estamos aqui para te escutar. Olha, então, desde que a gente aceitou Jesus, meus pais foram sendo evangelizados uns meses antes, que era uma época que andar com a Bíblia era feio, né? Então o povo Era a época criticava. da Bíblia da capa preta, né? Hoje em dia a Bíblia é toda desenhadinha, Nossa, né? era bem complicado. E eu lembro, nós congregávamos, aliás, aceitamos Jesus no bairro Pereira Nova, na Assembleia de Deus ali. E a gente ia sempre, depois que o pai foi evangelizado, a gente foi num culto, meu pai foi decidido. Naquele dia, nós vamos aceitar Jesus. Era tão diferente. Do teu na época, pai, né? Tipo assim, Isso. eu achei muito importante E isso. chegamos lá, toda a família foi para frente e aceitou Jesus. Foi uma bênção. Já naquele momento, chegando em casa, por aquela semana, meu pai vai na loja e compra um violão para mim. Tu vai aprender a tocar violão. Ele Foi uma profetizou ordem. na tua vida. E aí, então eu lembro que toda quarta-feira à noite, um irmão da época, muito colega do meu pai, ia lá para me ensinar. Não tinha apostila, não tinha um papel sequer, até porque eu também estava cursando o primário, né? Eu era muito novinha, não tinha 10 anos ainda. E ali eu tinha que decorar os acordes, enfim. Então ele foi muito no básico, assim, no direto. E dali já surgiu, né, o interesse, porque até então, por incrível que pareça, é assim que acontece, sempre foi. Vai para a igreja evangélica, todo mundo canta. A primeira visão que Né? tem, né? Quero ser cantora, quero É. cantar, não é? Então, dali já despertou, né, o desejo. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai, do meu É. paizinho, da minha mãe, que foram canal de Deus na minha vida. A gente cantou por muito tempo juntos. Hoje ele é acamado, já Eu faz sei. 12 anos. Eu passei por um processo, meu pai segurava muito, sabe? As rédeas. Aham. Minha filha é minha, né? Aquela Aham. coisa, sabe? Então, eu tive adolescência e juventude na casa do Senhor. E ali foi surgindo aquele interesse de adorar a Deus, de cantar. Mas foi interessante que também surgiu aquele conceito. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que cantar e ponto final. Não é por amor, é porque eu tenho. Entendeu? Exato. Então ali, estão já iniciando aqui para chegar lá, mas no final, e as pessoas, você principalmente, entender o que eu quero dizer aqui. Criou-se um conceito. Jadina, filha do irmão José, é cantora, tem que cantar, tem que ir na igreja, tem. Isso. Sendo que É tem a que ter sim, obrigação, tem que né? ter sim uma necessidade
de querer aquilo para si. Mas sim, em relação à música, eu sempre amei. Dali já surgiu, sim, brotou um desejo enorme. Até porque eu tinha 3 anos, 4 anos de idade. Na época se usava muito enceradeira para encerar a casa. Aham. E eu pegava a tomada ali, aquele rabicho, que dizem rabicho, não sei se é o nome daquilo ali, o fio da enceradeira, Fio, aham. e eu ia para frente do espelho e imitava as cantoras seculares da época, né? Que a gente não era, ainda não conhecia Jesus. Então, depois que fui para a igreja, foi só mais um estímulo. E Sim. desde então, né, até os meus 20 anos, quando eu casei, sempre na casa do Senhor, viajando muito com meu pai, cantando. Santa Catarina, Rio Grande do Sul eram os locais que a gente mais viajava. Então, por mais que era uma situação para mim, que era adolescente, jovem, um pouco meio complexa, mas que surtiu de um grande efeito hoje para minha vida. Porque eu Exato. olho lá para trás, por mais que às vezes, humanamente falando, ai, mas parece que eu sofri tanto. Não, não. Foi um aprendizado para que durante toda a trajetória eu pudesse somar. Então, foi uma soma que eu fiz de tudo. E na atualidade, hoje, né, que eu vivo, é algo surpreendente, sobrenatural que eu vivo com Deus. Gospel, meio evangélico, penso que não, mas é uma cobrança muito grande, não só pela perfeição do louvor, não só por você, a sua aparência, né? Que a gente tem uma identidade aparentemente para passar para frente, mas sim a cobrança espiritual que existe, né? Você tem que estar em constante oração, você tem que estar em constante jejum, você tem algo a passar para o teu público quando você chegar numa igreja. Eu vejo assim, ó, quando eu vou pregar, eles estão igual peixinho, esperando, sabe? Eles não querem simplesmente ouvir você falar, eles estão esperando de Deus. Eles estão esperando a mensagem de Deus, de ti, que Deus vai entregar para ti, para gente entregar para eles. E eu vejo como um manual, quando você compra um guarda-roupa desmontado, vem um manual, né? O manual tá lá, vamos dizer com você, né? 9 anos, seu pai pegou e te deu um violão. Com 11 anos, você foi a primeira vez pro púlpito. Vamos dizer, não foi isso, mas vamos dizer, né? Então, o manual de um guarda-roupa é isso aí. Tu olha, abre a caixa, aquele monte de madeira, um monte de prego, um monte de coisa. Meu Deus do céu. E com o tempo você vai lendo o manual, e você vai montando o guarda-roupa, e quando o guarda-roupa tá montado, você diz, nossa, não era tão difícil. Verdade. Mas parece um bicho de 7 cabeças. É uma mistura de sentimentos, é uma mistura de cobrança. E eu acho que a grande questão está em que? É como você falou. Você abre aquela caixa e você quer já sair montando. Você não tem paciência, você não tem aquela estrutura psicológica, espiritual, né, física, de ir passo a passo. Porque a nossa vida, desde que a gente nasce, é uma caminhada. Você sendo evangélico ou não, e principalmente quando você começa já a conhecer a palavra, então eu, por mais que tinha apenas 9, 10 anos, né, claro, uma criança, mas eu vejo hoje, e antigamente também, crianças que já eram muito usadas por Deus, que já tinham uma estrutura psicológica muito avançada, né, então, mas aí varia de pessoas para pessoas. Então, assim, como eu falei no começo, criou-se um conceito dentro de mim, né, se eu for, assim, resumindo, politicamente correta, tá tudo certo. Então, com o passar do tempo, Deus criou situações, permitiu, tal como eu me identifico muito com o povo de Israel. Não precisava ficar 40 anos no deserto. Né? Era quase que uma linha reta. Era, vamos dizer, né, uma semana praticamente. Entendeu? Mas no meu caso, foi necessário acontecer isso. Se fez necessário. Até porque Deus é Deus. Eu sou só a Jade. Exato. Como você, como qualquer um. E aí criou-se um conceito, uau, eu sou a cantora. Não que eu nunca tive, assim, sabe, um certo orgulho, uma coisa, não. Sim, orgulho de ser quem eu sou, de ser filha do irmão José, da irmã Jandira. Enfim, eu tinha esse prazer. Só que Deus não quer só isso. Não. Deus não quer o politicamente correto de nossas vidas. Não. Deus quer que a gente mergulhe muito mais profundo. Até porque Deus sabe que, posteriormente, virão críticos esperando algo muito extraordinário de nós. Sendo eles. Porque a maioria de quem está lá na nossa frente, nós no altar, né? Como no palco, público, o público, a maioria deles não passaram pelo processo que eu e você passamos. Então nós temos que ter bagagem. E como que a gente tem essa bagagem? Quando a gente tem toda uma trajetória. E aí também surge durante essa trajetória as vozes contrárias. Tem muitas pessoas que se preocupam
com o que a outra vai achar da gente. Sim. Quantas vezes eu subi no altar, olha, eu tenho que cantar essa música, porque essa música é o que tá pegando agora. Só que lá dentro de mim não era esse conceito, não era essa visão. Só que eu não sabia lutar como. Eu não sabia como lutar contra isso. Por quê? Porque eu vim de um sistema do politicamente correto. Tu entendeu? Eu tenho que agradar. Mas o Espírito Santo trabalhando dentro de mim. Só que aí é que eu vejo o quanto humana eu sou. E me emociono. Glória Eu a sinto Deus. Jesus aqui Glória a porque Deus. ele permitiu eu descer vales que eu nunca sonhei que eu desceria. E que hoje eu não tenho vergonha de falar. Sabe por quê? Porque isso prova que eu sou humana, mas Deus é Deus. Glória a Deus. Que permitiu que eu passasse pelos vales para transformar a minha vida, porque tem pessoas que passam muito mais pior do que eu passei. E estão perdidas em seus pensamentos. E às vezes, Elaine, e vamos falar na nossa área, mulheres que não sabe, às vezes, como você falou, não sabe como se vestir, não sabe como se comportar, não sabe como adorar. Ela não sabe caminhar, ela está perdida, porque ela está no politicamente correto, ela pensa muito no que os outros vão pensar dela, no que ela tem que apresentar, sendo que eu tenho que apresentar, eu tenho que perguntar, eu tenho que manifestar primeiro para Deus. Para Deus, isso aí. Hoje eu estou aqui, eu poderia muito bem estar aqui toda jogada, entrando no bate-papo. Não, eu estou aqui cheia de temor e tremor. Glória a Deus. Porque eu não estou falando de algo que eu ouvi. Que a vida toda eu ouvi falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu ouvi falar de Davi, que pecou, que, olha, fez feio, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por quê, Elaine? Porque ele era humilde e assumiu os erros dele. Sim, mas tem algo mais profundo. Ele não adorava outros deuses. Não, é isso. Ele não se confundiu em um momento. Deus não aceita o teu pecado, ele não aceita a tua falha, tanto é que ele mostra. Ele mostra. Deus mostra, ó, qual é a pregação do evangelho? Da cruz? É arrependimento. Olhe para dentro de você, se rasgue, se esvazie de você, deixe o Espírito Santo entrar, fazer aquela faxina, Jesus entra, fecha a porta por dentro e tá acabado. Essa é a mensagem da cruz. É, E eu fico triste, porque muitos ficam debatendo tantas coisas que não têm fundamento. exato. Porque quando tu deixa a mensagem da cruz, esse evangelho rico, entrar dentro do teu coração, quando você toma, aí é que tá. Você pega aquela caixa, tô quase destruindo aqui. Você pega aquela caixa com o manual e começa, passo a passo. Você pega a Bíblia e começa, mas eu não entendi agora, leia de novo. Leia de novo. Exato. Leia de novo. É. Se eu costumo sempre dizer, é um lema, e está na Bíblia, Deus, além de sondar o teu coração, ele sabe a intenção do teu coração. E é tremenda essa Então, palavra. qual a né? minha intenção de estar hoje aqui com você? É, Eu estou aqui não para falar de conceitos, de outros, não. Eu estou aqui para falar que Jesus fez na minha vida. Amém. Eu passei de ouvinte a seguidora de Jesus. Imaginou? Eu decidi seguir a Cristo. El decidido seguir a Cristo. Não vuelvo atrás, não volto mais. Sabe por quê? La cruz está ante mim e el mundo atrás quedou. Na frente está a cruz e o mundo atrás de mim. Quando eu entendo isso, Elaine, diabo nenhum mais é páreo para o poder Glória do a sangue de Deus, Jesus é que está verdade. na minha vida. É verdade. Inimigo mais nenhum se atravessa na minha vida. Aí não há conceitos, pensa o que quiser de mim, fala o que quiser, eu ainda vou orar, eu ainda vou amar cada vez mais. Exato, é tua obrigação, né? Entendeu? Porque assim como Deus mudou a minha vida, me deu uma nova visão, ampliou, né? Aí vai também trabalhar através de mim na vida daquelas pessoas. Falam do evangelho, da palavra do Senhor, levam a Deus. Exatamente. Então eu vejo a indústria gospel hoje como um caminho que te leva a Deus, que leva aquela pessoa a Deus. Então vai caber de cada consciência, de cada mente, como conduzir aquilo que está vendo. Até porque eu, como cantora, já desde os meus 9 anos, não vou negar que não passou na minha mente, até quando lá, muito lá atrás, dentro daquele conceito que eu te falei, eu sou cantora, eu sou assembleiana, eu sou não sei o quê, tá, né? Achava que era só isso e estava tudo certo. Já estava com o pezinho dentro do céu. Não é assim, né? Então, lembro que na época aí, por muitos anos, eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. Uau, quem sabe um dia alguém me descobre. Não sei o quê, né? Só que eu entendi que, no meu caso,
sim, vai ter uns que Deus vai levantar e vai colocar num pedestal, num pódio, sabe? Mas talvez o meu chamado hoje é eu estar aqui com você. Eu estar indo no Valos e Valados, que quase ninguém quer ir. Então, quando um cantor hoje, né, que canta não a música secular, né? Porque eu acho que tem que dividir mesmo, né? Sim. Se eu sou a serva de Deus, eu não posso A boca compactuar. não pode profetizar Não. não. Coisas santas tem que ser, né? Compactuar com o secular. Então, eu acho que ele tem que ter essa visão. Então quer dizer, Jadina, que você não pensa em um dia estar, né, em todas as mídias? Não é que eu não pense. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Mas se o Senhor quiser para mim, mesmo já nos meus 49 anos, nos 45 do segundo tempo, eu vou aceitar. Porque é o Senhor que está me colocando. Só que antigamente eu não pensava assim. E eu vejo hoje que esse conceito está na mente de muita gente. Então, criou-se essa indústria gospel. Porque eu já fiz back vocal em muitos anos da minha vida. E eu vi muitos irmãozinhos vendendo cavalo, carroça, bicicleta, carro, para gravar. Na época do CD, na época da fita cassete ainda. Eu já sou antiga, né? Sou do vinil ainda. Então pensa bem, meus queridos, não vá por esse caminho. Você que louva ao Senhor, você que adora ao Senhor, não deixa isso influenciar. É normal passar na sua mente? Mas não deixa isso influenciar no seu ministério, no seu chamado. Não pode ser o foco, né? Porque é muito mais profundo. É muito mais profundo. É a mesma coisa. Nada contra, cada um cobra o que quiser cobrar. Mas para quê? Valores exorbitantes, né? Para quê? Sendo que, olha só, o fato de eu sair daqui, viajar 800, 1.000 quilômetros, 100 quilômetros, olha só, eu fui e voltei. Estou viva. Se eu ganhei só para gasolina, para despesa, uma oferta, sem estipular valor, que isso, não estou aqui generalizando, quem cobra, continue, se está no teu coração, faça o que, porque se não tiver do agrado do Senhor, o Espírito Santo, se você buscar, ele vai te mostrar. É assim que funciona, mas você tem que querer. O pior é que tem gente que não quer buscar para ver, né? Não, eu vou ser cantor gospel, eu vou vender tudo, eu vou isso porque eu vou fazer dinheiro. E é o que o Espírito Santo não quer? Não quer nem perguntar, porque senão ele vai dizer, não, eu não quero. Entendeu? Então é uma questão de escolha. Agora, eu entendi, depois de muito apanhar de Deus permitiu apanhar também um pouquinho da vida, eu entendi estou, né, na verdade, entendendo o meu chamado. Então eu vejo que quando eu me disponho, quando eu digo, Senhor, eis-me aqui, quando tu diz, aí é que tá. Aí posso tu ir lá, eis-me aqui, eu fui escolhido. Aí Deus te manda só, vai lá, no hospital. Ai, hoje eu tô com a casa para limpar. Hoje, hospital? Infelizmente tem. Assim, ó. Né? Então é uma questão de escolha. Exatamente. E eu escolhi adorar. E adorar em todo tempo, em qualquer lugar. Eu acho que quando você vê isso, adorar, você vê propagar o evangelho, você tira o teu foco do ganhar. Lógico, tem muitos que usam. Mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Ele é. Mas e quem disse que você é digno de milhões? Quem disse pra você? É complexo, mas... Mas é verdade. O meu incentivo aqui, a minha colocação seria qual? Busque a Deus. Senhor, há algum caminho mal dentro de mim? O que eu estou fazendo que não está te agradando? Se essa oração for de coração, porque aí vem aquele assunto. Deus sabe a intenção. Ele não só sonda, mas sabe a intenção. Então, se a tua intenção, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Que é o nome, né? Da minha canção. Aí o negócio muda. E essa música? Essa música é o meu xodó. É a Eu tua vou te favorita? falar um ano e tu vai entender. Lá nos anos 2000. Meu Jesus amado. 2000. Deus me deu essa canção. Uau. 2000, meados de 2000. Que eu achei que Deus vai cumprir minhas promessas. É agora, Jesus. Uau! Não, tá vendo? Não deu certo ali, é porque vai dar certo aqui. Nossa, o diabo tramou. O diabo fez uma trama. Só que nesse meio tempo, sem saber o que significava realmente a palavra verdadeiro adorador, é como eu te disse no início, é muito fácil tu falar do que tu ouve.
Mas falar do que tu vive é bem diferente, é muito mais profundo. E a letra dessa canção, até convido a todos, né? Assistir lá no YouTube, Jadna Bittencourt, acessa lá. Coloca o meu nome que é mais fácil, porque não sou famosa. Então, se colocar a verdadeira Dorothea, vai aparecer tudo que é música, menos a minha. Então coloca Jadna Bittencourt com 2 T, demudo lá no Jadna, que vai aparecer minha canção, tem playback, tem tudo lá. E aí Deus me deu essa canção, e essa canção fala muito forte, né? Ela diz ali, essa canção eu começo dizendo, pedindo perdão para Deus. Uau. Só que assim, foi um momento que eu nem imaginava pelo que eu ainda ia passar. O forte da história é essa. E Deus me deu, e é parte da canção, eu disse, deixa-me sentir a tua paz de novo em mim, vem, cura a minha alma e retira todo o trauma. Entendeu? Então, e chega um momento da música também que eu disse, eu te agradeço, Senhor, porque na minha vida voltou a viver o amor. Na verdade, no ano de 1999, o diabo tentou laçar a minha vida por coisas imaturas, pura imaturidade. Eu e meu marido viemos a nos divorciar. Na verdade, eu gostaria de entrar nesse assunto, só que eu tava meio envergonhada. Claro que tem coisas que a gente tem que evitar um pouquinho, porque nem todo mundo vai entender. Exato, eu acho muito importante o que você viveu nisso, por quê? Porque eu prezo muito o casamento. Porque, gente, a minha vida também não é fácil. São 25 anos de casado e só a gente sabe o que a gente enfrenta pra manter um casamento de pé. Então, e você viveu a verdadeira missão nossa. É casado e é um só e acabou. Verdade. Você viveu isso, porque achou que havia uma destruição, mas Deus provou que não. Sim. Por falta de estrutura psicológica antes. Por isso que tudo se resume desde quando eu conheci Jesus, entre aspas. Uma coisa é você seguir algo que te fala. Sim. Outra coisa é você seguir Jesus de verdade. Exato. Então cria uma expectativa. Eu vou casar, vai ser assim, tu cria o teu, sabe? Conto de fada. Só que quando você entra no casamento, você vê que não é aquilo. Mas daí faltou, né? Não vou dizer da minha família, não querendo defender, mas é a realidade. Meu pai, minha mãe é meu espelho. É o meu espelho até hoje, não sei com o resto da vida. Mas, assim, de certas pessoas, comunidade, entendeu? Que é o que falta muito hoje em igrejas. Ter um convívio. Opa, peraí, aquele casal tá começando a namorar? Vamos lá aconselhar, vamos discipular eles. Muito Opa, vamos bem. ver cursos de noivo. Vamos mostrar a realidade do que é um casamento. Porque a Jadininha, que na época alguém que me chama de Jadininha, achava que era casinha, maridinho, tudo indo. Entendeu? Então, quando eu vi que não era aquilo, e aí só que na época eu não sabia que eu tinha que ter estrutura psicológica, espiritual, em tudo, em vários aspectos, para conduzir. Eu não entendia o que eu ouvia, mas não entendia o que era ser uma coluna da casa. Porque eu achava que no fato de eu ser cantora... peraí, meu marido, Rogério Pereira, meu marido, casou comigo, ele sabia que eu era cantora, tinha o filha do irmão José, tinha um ministério, ele tinha que me respeitar. Se alguém tivesse que mudar, era ele, não eu. Eu tava politicamente correta. O que tinha que mudar? Exatamente isso. Mas aí é que tá. Meu pastor diz, Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Deus é lindo, né? Nos divorciamos, e pela primeira vez. Eu segurei o mistério. Aí o que acontece? No ano 2000, o diabo tenta me laçar. Que daí você entende do que eu estou falando. Nesse momento, Deus me deu essa canção. Só que eu nem sabia nada do que eu estava escrevendo ali. Eu escrevi porque eu ouvia as pessoas falarem. Só que eu não sabia que era Deus já ministrando no meu coração. O Espírito Santo estava tentando assim, ei, ô guriazinha, vem cá. Tu te acha tão certinha, né? Mas tu vai ter que passar por um vale muito grande, viu? Vale de ossos secos, mas eu vou te trazer a vida. E daí, resumindo, então vamos dar um salto na história. Nesse meio tempo, até 2022, 22 anos se passaram, aconteceram várias idas e vindas entre eu e meu esposo. Na verdade, nós casamos em 94, divorciamos em 99, casamos em 2005, divorciamos em 2018 e casamos em quase 2020. Então, assim... É forte. Foi 3 casamentos e 2 divórcios com o mesmo marido, né? Aí sempre vai ter, como eu te falei, as críticas. Pessoas não sabem da tua história. E eu me abro aqui mesmo, abro a minha vida para quem quiser. Porque eu não tenho vergonha de falar, sabe? Do que Deus fez na minha vida. Porque aí é que tá. Não querendo me justificar através do que eu vou falar agora. Mas tem muitas mulheres
complicadas em seus casamentos dentro da igreja. Muitas mulheres vivendo horrores, muitas mulheres perdidas, porque apenas prezam o título que elas carregam na sua testa. Entendeu? Mas o verdadeiro amor, porque assim, ó, além de eu ter estrutura psicológica, Deus me deu ao longo dos anos, estrutura psicológica e tudo mais, Deus me ensinou a amar o meu marido como eu te amo. Como uma alma que merece ser salva, que precisa de Deus. Aí eu entendi, porque a vida inteira eu fiquei me culpando, eu casei errado. O diabo infiltrou na minha mente. Só que eu não podia deixar de ser a Jadna. Eu era cantora, Elaine. Eu era cantora, eu era filha do irmão José da Silva. Só que Deus não... Deus está nem aí pelo teu título, pelo a tua posição eclesiástica. Deus não está nem aí. Deus quer um coração puro, contrito e quebrantado diante dele. E ele viu em mim, Elaine. Ele sabia, aleluia, glória a Deus. Ele sabia que lá no interior tinha uma Jadna que queria mais dele. Só não sabia como lutar. Em 2022, Deus leva meu marido para a Rússia. Não sei porquê. Eu acho que foi só para gravar meu clipe. Porque as nossas condições financeiras nunca foram tão boas, desde sempre. E não falo isso também para ter dó de mim, mas é a real. Brasil, o que também favorecia muito naquela vida complicada que era no meu casamento. Porque se na verdade, o financeiro também não está bem, você tem que ter muita estrutura. Tem que ter muito Deus na vida. Verdade. Para conciliar as coisas. Então, o diabo se aproveitou disso. Ele teve 3 meses na Rússia, uma pessoa que não tem estudos, não tem formação. Foi lá como na posição de encarregado de obra. Trabalhou, e eu tão interessante, porque foi 3 meses e era para voltar e até hoje. Não chamaram mais. E eu entendi, porque eu gastei mais do que eu imaginava no meu clipe. Aí eu chego, claro que eu sei que ainda é um mistério. Assim, Senhor, então tu me levou meu marido pra lá só pra poder ficar tudo bem. A gente fez uma viagem ótima até Joinville. A gente pagou o clipe, deu tudo certo. Eu fiz o clipe do meu sonho. Olha só. Porque Deus tinha falado no coração de alguém, e essa pessoa me falou, disse assim, olha, Deus vai te dar uma música, eu já te dei, eu não sei. E tu vai gravar. Mas passou-se muitos anos. Então Deus permitiu todo esse processo. Em 2022, aí qual é a música que eu gravo? Verdadeiro Adorador. A que Deus me deu 22 anos atrás. Mas para chegar ao ponto de gravar, 1 ano e pouco antes, mais ou menos, no ano de 2019, assim que nós tínhamos reatado o nosso casamento e agora para sempre. Em nome de Jesus, em nome da Jade. Então, o que aconteceu? Porque depende da Jadna, né? De Deus, claro, mas, né? E aqui eu quero frisar algo muito importante para a mulherada. Deus te dá a vitória. Deus traz o teu marido de volta, Deus traz a tua esposa de volta, Deus reconstrói o que está quebrado. Aí tu acha, agora eu posso cruzar o braço e é tudo certo? Não, senhores. Não. Eu acho que o momento mais crucial da minha vida foi esse momento. E depois, logo em seguida, veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Foi nesse momento. Porque daí as coisas se apertaram. Deus permitiu que eu começasse a dar aula de música na minha casa. Eu fui uma mulher. E eu não coloquei em nenhuma rede social, tem vagas. Eu, na minha ingenuidade cristã, eu ainda estava aprendendo com o Senhor. Tá? Isso não faz muito tempo. Então a transformação tá quentinha. Eu digo que é diária. Não, claro, mas assim, que deu esse rebu, né? Então, todo dia tu tem que aceitar Jesus, né? E vencer os gigantes que se levanta, né? Então, nesse momento, Elaine, Deus trouxe, e eu só trabalhava com mulheres, né? Só ensinava mulheres. Deus levou tantas meninas lá, pessoas que eu não conhecia, mas me conheciam já, das longas datas, pessoas doentes da alma. Já pensou? E era um momento, eu até marquei aqui, mas Deus está conduzindo. Então, amém, tá tão gostoso assim, né? Deixa Deus conduzir. Foi um momento que eu estava comendo fel e tive que distribuir, doar o mel para aquelas pessoas. Foi um momento que Deus começou a me despertar para orar. E eu ainda tinha vergonha de orar em público, orar por uma pessoa. Aí Deus mostrou para mim, até porque não há tamanho de pecado. Tudo é pecado para Deus. Mas veio tantos problemas para mim, e eu pude ajudar essas mulheres. Foi ali que nasceu o Ministério Curadas para Curar, que é uma conta do Instagram que eu tenho, e ajudo muitas mulheres, né, a se reconstruir, enfim, a ser mais fortes em Deus, porque eu comecei a trabalhar com mulheres. E eu comecei a ver que não há tamanho de problemas, de pecados, enfim.
né? Deus dá a cruz conforme você pode carregar. Só que eu vi que o meu era tão pequenininho. Diante de tantas coisas que eu presenciei, e eu tive que aconselhar, e eu tive que me fazer de forte. Eu me senti, Super woman. sendo que eu não estava ainda, eu não me via. Só que ali Deus já estava me transformando. Então foi uma preparação também, porque daí, do nada, em 2021, começou um trabalhar forte de Deus na minha vida. Sabe por que eu não faço um clipe? Mas as condições. 2022, Deus leva meu marido para a Rússia. Tempo de guerra. Ninguém entende isso. Não. Então lá o salário dele foi muito bom e eu queria que ele estivesse até hoje lá, porque ele ia vir, voltar de férias direto. Mas amém. Deus sabe todas as coisas. É propósito de Deus, Deus sabe. E eu prometi, Senhor, eu não faço mais a minha vontade. Porque quando eu estava noiva, vamos voltar um pouquinho atrás. Tudo que Deus disse para mim, Deus não disse que não era o Rogério. Deus disse assim, não é o tempo. Foi tudo que Deus disse. Então, Elaine, hoje eu tenho certeza. E eu passei 20 e poucos anos da minha vida perguntando, Deus, qual foi o meu pecado? Onde eu errei? Onde eu errei? E aí Deus respondeu para mim. Foi a desobediência. Como assim? Deus falou, vai por aqui. E eu fui por lá. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Porque bateu. Quando não era pra bater. Desobedeceu. Entendeu? Então, assim, a minha vida, porque o tempo é curto, mas, assim, é algo muito forte de Deus. E daí, quando chegou em 2022, ele estava na Rússia e eu passei um fio para ele. E aí veio uma coisa muito forte. Maridos, preste bem atenção nas suas esposas. Preste mais atenção nas suas esposas, quem é marido. E vocês vão entender, não preciso especificar. Ele estava na Rússia e eu mandei o áudio da minha música, que eu gravei no teclado. E já tinha mandado pro compositor, pro maestro do estúdio, sem falar para ele. Disse, não, eu consigo pagar o single, eu consigo pagar. Vai dar tudo certo. E quando eu passei, eu cantando ali, o esqueletinho, né? O demo, né, que se diz. Quando eu passei o áudio pro meu marido, ele chorou. Lá do outro lado do mundo. Uau! Quando ele chorou, ele disse assim pra mim, como que tu nunca me mostrou essa música? Ele sempre viu um diferencial em mim. Eu pude entender que ali tinha um coração também quebrantado diante de Deus. Ali eu me tornei gigante. Ali eu vi, uau! Se é uma pessoa que eu quero que essa música toque, é o coração do meu marido. Do meu marido, exato, pronto. Entendeu? Isso eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Tremendo isso, menina. E aí, então, quando eu falei, olha, por acaso eu me atrevi, já está no estúdio. Só que vai ser mais ou menos isso, tá? Eu não sei, despesas que a gente vai ter e tal. Não, manda ver. E aí ele te apoiou com fundos e mundos. Me apoiou. E aí deu certo que a data do estúdio tinha que ser antes. Mas daí, como ele vinha de férias, porque o trato do pessoal lá quem contratou ele da Rússia, era dele ficar 3 meses lá, 15 dias em casa de férias. 3 meses lá. O visto dele era para 2 anos de entrada. Era o mais caro, de entrada e saída. E eu tô até hoje para entender o porquê que não chamaram novamente. Entendeu? Ele trabalhava lá de capacete branco. Ele não era só um operário. O salário dele era muito alto lá. Mas Deus permitiu, Deus quis assim. Eu acho que é um mistério que um dia ainda vou entender mais a fundo. Mas, queira ou não, serviu para isso. Porque ele veio de lá transformado, mais transformado ainda também. Deu certo que nós pagamos as despesas. Ele esteve comigo, porque se vocês verem o clipe, vai ter um momento, porque essa música fala muito. Um momento que aparece a mãozinha dele com a minha. Que foi quando Deus nos vejo uniu. Assim também, Jasna, ó, foi pro teu clipe, foi, mas só ele e Deus sabe o que aconteceu com ele lá. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E eu fiz questão de colocar ele no clipe, então quase que não estava dando certo. E deu certo, naqueles 15 dias que ele estava de férias, né, supostas férias, mas daí eternizou essas férias, foi que deu para ele junto comigo no estúdio. Lá, a gente gravou, quase que ficamos sem hotel. Nesse dia, eu quis voltar a ver a Jadna. Como que tu esqueceu o documento do menino, marido? Que nós não podíamos se hospedar, porque esquecemos o documento do já meu aconteceu filho. comigo também. Eu fui pra Floripa, E quis voltar, até me arrepiou. Quis voltar, velha Jadna. Eu respirei fundo num posto de gasolina. Fui no banheiro do posto de gasolina, dobrei meu joelho naquele chão. Meu Deus. Eu disse, Senhor, eu estou aqui, tu sabe qual é
o intuito de eu fazer esse clipe. Nossa, aí você vê como Jesus mexeu dentro de ti, né, Jade, nesse tempo todo, né? Deus conduziu, colocou nós no hotel, pagamos a metade do que nós ia pagar. Já Sobrou pensou? dinheiro. Já pensou? E foi algo muito sobrenatural na minha vida. E está aí a música Verdadeiro Adorador Glória para a Deus. todos, né? Então, assim, eu penso assim, isso é uma experiência de compor, né? Sim, Então, com assim, certeza. mesmo em épocas que você compõe e nem sabe o porquê, vai chegar um tempo. Então, é muito mais forte quando você compõe algo que você vive. Algo que é seu. Exato. A história de vida é verdadeiro, né? Então, é muito maravilhoso. Então, Sim. Antes de eu finalizar, porque infelizmente o tempo voou, a gente tinha tanto assunto. muito para conversar. Eu acho que 1 hora vai ser pouco. Eu vou ter que conversar com o pessoal do YouTube, vai ser pouco, porque mulher no microfone já pensou, né? Vai embora. Mas eu queria que você falasse para nós. Eu percebi já, eu já tenho essa resposta, só que eu queria que você deixasse claro para os nossos ouvintes a dificuldade da mulher evangélica nesses pontos aí, de você ter que ficar quieta, porque a bênção está para chegar, como você nesse hotel, você teve que ficar quieta, ver o agir do inimigo querendo roubar a tua bênção, como compositora, como, né, missionária que você é, sobre mulher que leva a palavra do Senhor através dos seus louvores, como empresária, porque você é dona da sua linha evangélica, que você mesmo costura, você mesmo tem roupas maravilhosas, que nós não conseguimos nem falar sobre isso. São lindas, Evangelize, né? Evangelize Store. Evangelize Store. Procura lá, gente, no Instagram, Evangelize Store, com Z, né? Isso. Com Z, né? Evangelize Store. Que é store em português. Isso. Store. Vai lá no Instagram, procura. As roupas dela são, gente, maravilhosas mesmo, né? Porque ela tá na minha frente. Vestidos, saias, camisas, tem terninho, é muita variação. Isso é uma coisa que a gente não vai dar tempo. Se eu fosse falar da Evangelize Store, era 1 hora. É outro podcast, né? Você vai voltar pra falar. Amém. Você vai voltar pra falar. Tamo junto. Porque é uma história maravilhosa. Muito A forte. gente sabe. Que tem a ver com tudo que eu Tem contei até tudo agora. a ver com isso tudo. Mas o que eu quero que você fale pra nós é sobre esse momento que você chegou nesse hotel e através desse processo que você passou lá de 94 a 2022, você aprendeu a ficar quieta. Como que eu descobri, né? Como que eu me posicionei? Então, Toda mulher precisa do seu posicionamento diante de Deus, tá? Em primeiro Exato, lugar. Se você se posiciona diante de Deus, pro seu marido, pros seus filhos, nas suas finanças, em todos os aspectos da sua vida, você vai manter a sua posição. A posição que Deus quer que você tenha e que é preciso você ter. Como mulher de Deus, como mulher sábia, enfim. Mulher empreendedora, mulher corajosa, mulher destemida, mãe, avó como eu sou também. É verdade. Então, tá aqui, ó. Né? Oração e palavra. Coração contrito e quebrantado. Deus começou a mudar a minha vida através da palavra. Aí Deus começou a criar situações. E aí eu comecei a ver. Então hoje, a palavra do Senhor é uma luz tão forte para o meu caminho que eu costumo dizer também nas minhas ministrações e quando Deus me toca, todo dia. Você acorda às 6 da manhã, 7, 8? Independente. Acordou, não precisou nem colocar o pé fora da cama. Acordou, abriu os olhos, o gigante se levanta. Aí você tem que entender, se você tem a leitura da palavra e oração, e quando eu falo de oração, Helena, não estou falando de meia hora, 2 horas, um dia inteiro. Eu estou falando de oração com propósito, vindo lá do fundo, porque Deus sonda e conhece. Exato. Então, você tem que entender, colocar na sua mente e colocar em prática que o seu gigante, você, tem que ser maior do que o gigante, chamado diabo, que se levanta todo dia para te vencer. Quando você entende de fato isso, tudo te vai bem. Eu não tô aqui para dizer que agora meu casamento tá 100%. Não, gente, de ninguém nunca vai ser. A minha vida como ministra do evangelho, empreendedora, evangelizadora tá fraquinha, mas tem promessa. Só que a visualização, hoje eu ando como águia. Eu olho lá de cima. Não me acho maior do que ninguém, em aspecto algum. Mas hoje a minha visão é do reino. E se eu visualizo e priorizo, glória a Deus. Priorizar a palavra. Como é que eu priorizo, Jadna? Seja lá o que você está fazendo. Se possível, até está dirigindo, estaciona o carro no estacionamento, quando o Espírito Santo diz, ó, vai orar. Para tudo que você está fazendo e vai orar. Mas, Jadna, não senti nada. Se falar de novo, tocar de novo, vai orar de novo. É persistência, é insistência.
Porque vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai te abrir a mente de uma forma, Elaine. Vai abrir a mente de uma forma que você não vai querer outra coisa. A prioridade na tua vida vai ser Deus. E não quer dizer que isso, a santa, agora espiritualiza tudo. Agora pra ela é tudo igual. Até falei, tudo igual é um caminhão cheio de japonês. Mais ou menos isso. Não é? É. Não, para Deus nós podemos ser perfeitos sim, buscar a perfeição, fazer a diferença e onde nós passamos, mesmo que tenha esses feedbacks, né, do inferno, eu não me preocupo mais com os feedbacks de pessoas. Eu não me preocupo mais com falácias de pessoas, eu me preocupo sim com o que o diabo soa aqui, ó. Se o diabo se levanta todo dia para me destruir, eu tenho que levantar muito maior gigante do que ele. Exatamente. Esse é o conselho que eu dou pra mulherada. Aí tudo te vai bem. Por mais, mas a Evangelista Store não explodiu ainda como da outra vez? E Deus permitiu eu descer a aprender? Não interessa, o importante é que Deus é o primordial na minha vida. A minha visão hoje é outra. Amém. Entende? Amém. Então isso é muito forte, vai muito além. Amém. Muito bem, é isso aí mesmo. Eu quero que você tenha aí paciência, que nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia mais, estamos num propósito de fazer cada vez melhor. Para quem, Elaine? Para Deus. Só que para você também, que você como ouvinte nosso precisa de ter uma boa coisa para ouvir, Verdade. né? Ter um bom assunto, uma coisa bem programada, e nós vamos chegar lá. Quero agradecer a todos que participaram aí ao vivo pelo chat, agradecer os meninos que ficaram por trás aí, a gente já sabe. As coordenadas. As coordenadas, as olhadinhas. Quero agradecer o apoio da minha família, o apoio da minha igreja, as minhas irmãs do Círculo de Oração que estão sempre comigo apoiando, a minha amiga Jadna por ter aceitado o meu convite. E nós vamos que vamos. E eu quero dizer para você boa noite, meu cheiroso, boa noite, minha cheirosa. E vamos estar juntos. Daqui 15 dias, ela no microfone novamente. Mas quarta-feira que vem, temos Pastor Tomé com Papo no Altar. Deus abençoe vocês e até a próxima.